Essa é a videoaula de Linux para concursos do canal 8020 Concursos. Eu me chamo Helder Silva Cruz, formado em análise de sistemas e pós-graduado em gestão de projetos de TI. Já fui aprovado no MDA 2014, data prévia e SERPRA 2013. Estou aí a fim de compartilhar conteúdos com vocês. Pessoal, segue aí algumas referências que eu vi onde as questões de prova estavam pegando o seu conteúdo, ou que eu consegui algum conteúdo interessante para poder estar passando aí para vocês. Mais abaixo tem o site de questões para concurso, que é o que concursos, onde eu filtrei esse conteúdo de uma forma que pudesse pegar o que vem caindo aí mais nas provas dos últimos 5 anos. E seguindo adiante aí, pessoal, em relação à composição do Linux. O Linux ele é composto por programas normais e um kernel, que o kernel é o núcleo do sistema operacional. Essa já foi questão de prova aí do SERPRA 2013, foi até um concurso que eu passei. Pessoal, em relação ao uso de caracteres especiais em arquivos, também é interessante a gente pegar o seguinte, por exemplo, se você está numa busca para referenciar o diretório home, que é o diretório onde você armazena os dados pessoais ou os dados de configuração do usuário que está logado, você pode utilizar esse tio aqui, para poder referenciar em alguma busca ou utilizando algum comando. Outro fato interessante é que no Linux, para você ocultar um arquivo, você só precisa renomear esse arquivo aqui, colocando um ponto no início. Então esse arquivo já fica oculto. Outro dado interessante aqui, que não cai tanto em prova, mas é bom a gente saber, quando você faz um detalhamento de arquivos e diretórios dentro do Linux, você vai ver aqui que todo arquivo que começar com a letra D dentro do detalhamento, ele é um diretório, e todo que começar com esse tracinho aqui vai ser um arquivo, né? Seguindo adiante, pessoal, em relação a identificações, temos o User ID, pessoal, que ele é muito usado aí para diferenciar as permissões de acesso a arquivos. Temos aí diferenciar arquivos aí dentro do acesso aí de identificação do usuário. E temos o Group ID, que ele já faz aí, ele é linkado aos arquivos que armazenam todos os grupos e serve para permissões de usuários do grupo, né? E não somente do usuário, igual o User ID. Seguindo adiante, pessoal, em relação ao gerenciadores gráficos, pessoal, temos aí o KDE, o GNOME, o XFCE, o LXDE e o Enlightenment. Acho que essa aí é a pronúncia. Mas de vez em quando eles costumam perguntar quais são esses gerenciadores gráficos. Então, seguindo aí, pessoal, em relação aos sistemas de arquivos suportados pelo Linux. Então, o Linux, temos vários sistemas de arquivo. Eu vou comentar todos eles de uma maneira bem sucinta. O ext2 era um sistema de arquivo muito utilizado nas versões antigas do Linux. Porém, ele não tinha suporte ao journals. Então foi criada a versão ext3, que é uma versão que já suporta journals e comumente é cobrada nos concursos, porque é muito usado até hoje. O Razer FS é um outro sistema de arquivo aí, que ele é suportado por quase todas as distribuições do Linux. Ele possui uma boa performance para manipular grande quantidade de arquivos pequenos aí. Ele também suporta journals. Temos também o XFS, que ele é muito recomendado para sistemas que possuem redundância de energia. Ele é rápido para gravação e suporta journals também. Temos o Swap, que é um espaço
criado no disco rígido para poder facilitar a troca de dados com a memória RAM, ou de maneira que quando você alcança todos o seu espaço na memória RAM, pode ser utilizado esse espaço de swap, que é o sistema de arquivo swap. Esse sistema de arquivos ele é criado na instalação do Linux de algumas distribuições, e um exemplo aí é o Ubuntu, que cria também. Temos o VFAT, que ele é também conhecido no Windows como FAT32. E o que acontece? Esse sistema de arquivos, o VFAT aí, ele é muito utilizado para poder transferir arquivos de Windows para Linux. E tanto o Windows consegue escrever nele, quanto o Linux consegue escrever. Então é um sistema de arquivos assim bem prático para quem deseja fazer esse tipo de operação. Outro sistema de arquivo interessante é o NFS, compatível com o Linux aí, e a finalidade dele é compartilhar arquivos e diretórios entre computadores conectados à rede. Então, uma palavra-chave para ele é para formar diretório virtual. Então, sempre quando falar de diretório virtual, eu lembro do NFS, compartilhamento de arquivos em diretório virtual, NFS. Agora, já em relação às estruturas de diretórios do Linux, assim como em outros sistemas operacionais, vamos supor, o Windows, você tem diretório para armazenar programas, aqueles arquivos de programas, você tem diretórios de armazenamento de dados do Windows. Aqui também a gente tem, por exemplo, a gente tem o /bin, que é um local onde vai estar colocado, vão ser localizados quase todos os executáveis aí de programas essenciais aí para o sistema. Eles vão estar no /bin. Temos também o /sbin, que vão ser arquivos de sistema essenciais, vão estar lá, que são arquivos binários aí do superusuário, já vão estar nesse sbin. Temos o /dev, que aí vão ser localizados dispositivos, como por exemplo o HD, vai ser localizado aí, o CD-ROM e outros dispositivos. Aí você teria que entrar no /dev para poder localizar. Temos o /etc, onde temos aí dentro dele arquivos de configuração e inicialização, como por exemplo o bind, skin, o samba, vários arquivos aí são no etc. É o diretório mais cobrado, que é o /etc, gente. Temos que ter bastante atenção nele. Temos o diretório /etc, dentro dele temos o fstab, que ele é para configuração de montagem automática de uma partição. Ele é do sistema de arquivos, ele é montado durante o boot do servidor com o sistema operacional Linux. Temos mais abaixo aí o /home, que como eu já tinha comentado anteriormente, é o diretório para guardar dados pessoais e configurações aí do usuário. Aquele diretório. Temos também o /mnt, que ele é um ponto de montagem de mídia, aí é um diretório para montagem de dispositivos, sistema de arquivos e partição. MND. Então, seguindo aí na estrutura de diretórios, temos o /opt, que ele é para armazenar softwares desenvolvidos por terceiros aí, ou seja, que não fazem parte aí da distribuição oficial do Linux. Eles são instalados aí na /opt. O /usr já são aí para arquivos de usuários nativos da distribuição, como programas nativos, bibliotecas nativas, comandos nativos da distribuição aí, vão ser no /usr. Dentro do /usr aí temos um diretório chamado local, que ele já serve aí para instalação de programas não oficiais da distribuição. E temos o /sr, que é para arquivos fontes de sistema necessários para compilação, para compilar o kernel, né? Outro diretório é o /var, que já cai um pouquinho mais aí do que alguns aí. Temos aí
para arquivos de registro temporários, spool de impressão, arquivo de log e outros arquivos também. Pode ser utilizado no /var. Temos o /boot, que já é um arquivo para arquivo de boot, né, para inicialização do sistema operacional, fica dentro do /boot. Temos o /lib, que é para bibliotecas e módulos, e são compartilhados com muita frequência, né? /lib para bibliotecas. O lib já é muito utilizado essa nomenclatura, né? Então fica fácil. Temos o /proc, que é para diretório virtual, onde rodam processos ativos, né? Dentro do /proc, já podemos lembrar aí de processo. Tem o /root, que é o diretório local do superusuário. Pode lembrar o root, que significa raiz, né? Diretório raiz aí. Temos o /temp, que é para arquivos temporários gerados por alguns utilitários. Então tem o temp aí. Então agora, mais adiante aí, a partir de agora vamos falar somente de comandos, pessoal, que é uma coisa que cai pra caramba também nas provas aí. Mas aí, como são muitos comandos, eu vou estar comentando somente os comandos aí que já foram alvo de alguma prova, pelo menos. Então, dentre esses comandos, eu posso citar aí o mkfs, que ele é um comando aí para formatar a partição, e ele também permite que você passe aí para o parâmetro que partição que tipo de sistema de arquivos vai ser instalado aquela partição, o mkfs, pessoal. Temos também o mount, que ele é um comando utilizado para montar um dispositivo na hierarquia do sistema de arquivos do Linux. Então esse é o mount, né? Nós temos aí dentro do mount uma opção que já caiu em prova aí, é o /a, que ele serve para montar os dispositivos especiais no arquivo. E ele monta aí montar no arquivo, né? Enfim, é isso. Ele monta todos os dispositivos. Temos mais abaixo aí o passwd, que ele serve para modificar parâmetro de senha e de usuário aí. Então, se eu quero modificar esses parâmetros de usuário e senha, eu vou utilizar o passo. O que já caiu numa prova aí é o parâmetro x, -x, que ele é um parâmetro que serve para definir a quantidade de dias em que aquela senha vai ficar vigente, sendo que quando acabar essa quantidade de dias informada aí no parâmetro, ela vai parar de funcionar e o usuário vai ter que trocar aquela senha. Temos o useradd, que serve para criar um novo usuário. Temos o comando muito conhecido aí, que é o apt-get, que é quando o pessoal começa a instalar os programas, utiliza muito o apt-get. Ele é um comando aí que serve para administrar os pacotes .deb, né, de uma forma automática, de modo que quando um programa é instalado, o apt instala, atualiza também todos os pacotes. Então o que acontece? Ele tanto atualiza os pacotes quanto os pacotes, quando eu falo pacotes, também englobam aí programas, quanto pode instalar programas e funcionalidades necessárias. Uns comandos muito utilizados aí dentro são, por exemplo, o comando update, que é utilizado aí sempre quando a gente vai instalar um programa, geralmente utiliza ele. Que ele é um programa, ele serve para adquirir uma nova lista de pacotes, ou seja, ele atualiza aquela tua lista de pacotes na mais atual, para quando você vir aqui dar um install, e aí você pode instalar um novo programa já baseado naquela lista de pacotes mais atuais que tem aí, que ele baixou da internet, né? Temos também o upgrade, que faz uma atualização aí no próprio sistema do Linux. Então temos vários outros comandos aqui, por exemplo, o remove, que serve para remover um pacote, também remove aí, programas, e diversos comandos que eu não vou estar comentando por agora. Aí,
Vocês podem estar dando uma pausa aí também se quiserem aprofundar nos outros aí também. Em relação a comandos de controle de acesso, pessoal, um comando que eu vou citar aí que cai bastante é o comando SSH. Esse é um comando que serve para criar uma sessão segura entre um host e outro, ou seja, de uma maneira que eu possa logar no outro servidor remotamente aí, utilizando um protocolo seguro, que é esse protocolo SSH. Seguindo adiante, temos aí outros comandos aí de comunicação que também podem ser vistos, por exemplo, o mail, que serve para enviar e-mail e receber, e diversos outros comandos que eu vou deixar aí para vocês estarem dando uma estudada aí, caso queiram. Comandos de ajuda e documentação. Então aí um comando que cai bastante dentre esses comandos aí é o comando find, pessoal. O comando find é um comando para localizar arquivos aí dentro do Linux. Então é um comando que cai bastante. Aí você tem várias referências de provas, FGV, FCC de novo. Então vários concursos que já pediram o que significa esse comando. Então localizar arquivos, você já mata aí. Ele pesquisa aí arquivos e texto no diretório atual, ou seja, você entra dentro de um diretório e dá um find e pesquisa ali os arquivos. Seguindo adiante, comandos de edição de texto. Pessoal, eles costumam muito perguntar, eles dão uma lista de comandos e perguntam se todos esses são de edição de texto, alguma coisa do tipo. Não costumam pedir o conceito de cada um ou uma diferenciação, mas se você sabe quais são os comandos de edição de texto. Então aí dentre eles aí temos o Emacs, temos o Pico, o sed, o vi, o vim, são comandos aí de edição de texto. E já caíram em várias provas aí para que você identifique. Como o vi, ele é um comando que é muito popular aí para os usuários de Linux, eles nem pedem tanto, mas já esses outros aqui costumam pedir mais aí nas provas. Passando adiante, em relação à gestão de arquivos e diretórios, que é um assunto bem badalado aí nos concursos, temos aí alguns comandos que caem bastante. Por exemplo, o cd, ele é um comando parecido com o cd lá do Windows. É um comando que serve para quando eu falo do Windows é do MS-DOS, né, do Windows. No cd, pessoal, voltando aqui ao Linux, ele serve para acessar uma pasta ou um diretório. Também podemos chamar de diretório, né? E temos aí mais abaixo o chmod, que ele serve para modificar as permissões aí de um arquivo ou de um diretório. Ele serve para tanto restringir quanto liberar o acesso dessas permissões. Vamos estar detalhando ele mais adiante aí. E caiu em várias provas já perguntando qual é o funcionamento desse comando. Temos aí também o show, acho que essa é a pronúncia, que serve para mudar o dono do grupo, o dono ou o grupo do arquivo ou diretório, que isso aí influencia bastante na permissão, na forma que você coloca. O dono do arquivo vai ser aquele cara que criou o próprio arquivo, né? Então isso influencia na hora de dar a permissão pelo chmod. Esse comando auxilia, né? Temos mais abaixo aí, temos o ls, que é uma lista do conteúdo de um diretório, ou seja, ele lista o conteúdo de um diretório, ou seja, eu dou um ls ali, ele vai me mostrar todos os arquivos e diretórios e subdiretórios que tem dentro daquele diretório em que você está logado. Seguindo adiante, temos aí só um breve comentário aqui. Temos aqui o cp, que é para copiar arquivos também. É um comando importante, apesar de não ter nenhuma prova aqui que caiu, né? Mas é um comando bem simples aí que é utilizado também. O ln, que cria um link de arquivo. O gzip, que serve para comprimir um arquivo, ou também expande o arquivo, ou seja, descomprime um arquivo, parecido com o zip do Windows. E outros aí que vocês podem estar vendo com mais calma depois.
A gestão, em relação ainda à gestão de arquivos e diretórios, temos aí, por exemplo, o move, que é o MV, né, que ele serve para mover ou renomear arquivos e diretórios, sendo que quando eu renomeio aí através dele, só basta eu mover para o mesmo diretório com um nome diferente que ele vai pegar e renomear. Algumas pessoas não sabem que esse comando pode ser usado para essas duas coisas, mas pode ser usado sim. Isso é questão de prova. O PWD mostra o caminho do diretório em que você está logado naquele momento. Você coloca PWD, ele já vai mostrar o caminho completo. É o que chamamos aí de o path do arquivo, ou do nome aí do diretório. Ou seja, o comando desde o local raiz até onde você está. Temos vários outros comandos aí mais abaixo, dentre eles um muito popular e que não vem caindo tanto, mas eu vou citar, é o RN, que ele serve para apagar tanto arquivos como diretórios aí. Sendo que, por exemplo, se eu quiser apagar arquivos, eu basta dar um RN e o nome do arquivo que eu quero apagar. Ou se eu quiser apagar todos, RN asterisco e o nome do arquivo que eu quero apagar. Agora, já se eu quiser apagar um diretório, eu tenho que colocar RN espaço traço R e o nome do diretório que eu quero apagar. Outro importante também é o mask, que ele serve para mudar a proteção de arquivos. Temos aí agora também a parte que eu tinha falado mais anteriormente, detalhando aí o chmod, né, que serve para mudar as permissões de arquivos e diretórios. Quando eu vou mudar a permissão de um arquivo ou de um diretório, geralmente eu tenho que passar o chmod, a permissão que eu quero dar e depois o local, o arquivo ou diretório que eu quero dar a minha permissão. Sendo que essa permissão ela é colocada de uma maneira numérica. É comum para quem é usuário iniciante de Linux utilizar sempre aí o 777, que significa o quê? Eu dou a minha permissão total de leitura, escrita e gravação para todos os usuários. Agora, como é que funciona o entendimento disso aqui? O que significa cada uma dessas? Por exemplo, cada número desses aqui, eles têm um correspondente de combinação de permissões, se é que podemos chamar assim. E sendo que essas permissões em que um número desse corresponde vão dizer respeito, em primeiro plano, ao dono. O primeiro número aqui dos três vai ser o dono, as permissões do dono do arquivo, ou seja, aquele cara que criou o arquivo ou diretório. O segundo número vai dizer respeito ao grupo, a permissão do grupo, e o quarto grupo, a permissão dos outros que não estão dentro daquele grupo, qual é a permissão deles. Então, pegando aqui, vamos supor, do 775 aqui, esse 7 inicial aqui, pessoal, ele vai estar bem aqui o significado dele. Ele vai significar uma permissão RWX. E para o meu primeiro, que é o dono do arquivo, ou seja, então eu tenho aqui uma RWX aqui para o dono do arquivo. Vem aqui, ó. O que significa então essa RWX? O R vai me significar leitura, que é o read em inglês, né? O W vai significar gravação, write, e o X vai significar execução. E o tracinho aqui, pessoal, vai significar a permissão desabilitada. Ou seja, então, se eu tenho uma permissão aqui do set que é RWX, significa que é leitura, o R, né? Gravação W, que é a mesma coisa de escrita, né? Gravação, e execução, o X, RWF. Então aqui, continuando aqui na 750,
o 755. Então o próximo aqui, qual seria a minha permissão do grupo, que é o segundo aqui, o 5. A minha permissão do grupo seria R-X, que significa leitura. Ele não tem permissão de gravação, por isso tem esse tracinho. E o X, execução. Então é só leitura e execução, o número 5. Da mesma forma, por exemplo, aleatoriamente, se eu pegar aqui uma permissão, essa aqui, ó, 750, que caiu aqui na FGV. O 0, ele vai significar, vamos ver, o 0, tracinho, tracinho, tracinho. Então ele aqui, ó, o tracinho significa permissão desabilitada. Então ele não tem permissão para fazer nada. Se for 000, não faz nada. Agora se for aqui, ó, uma permissão 600, então aqui o dono do arquivo ele vai ter permissão de leitura escrita, não vai ter permissão de execução. Opa, aqui não vai ter permissão de execução. O grupo não vai ter permissão nenhuma e os outros também não vão ter permissão nenhuma. Então, pessoal, eu acho que aí já deu para ter um entendimento aí, mais ou menos disso. E outra coisa interessante é o seguinte: quando você quiser referenciar dentro desse comando ao usuário, ao grupo, aos outros ou a todos aí na hora de dar permissão ou alguma coisa do tipo, você também pode utilizar aí essa sigla, o U para usuário, o G para grupo e o O para outros e o A para todos, certo? E seguindo adiante, então, pessoal, em relação à exibição ou impressão de arquivos, temos aí o comando, por exemplo, o comando cat, que ele mostra o conteúdo de um arquivo e também serve para concatenar arquivos através do comando cat. Temos o comando reader, que é esse aqui, que ele serve para mostrar as primeiras linhas do arquivo, ou seja, ele mostra o cabeçalho. Temos o tile, que ele é ao contrário do header, ele vai mostrar as últimas linhas do arquivo, ou seja, o rodapé do arquivo. Eles costumam pedir mais esse tile, por incrível que pareça, porque é um comando do nomenclatura assim que não é facilmente identificado, né, no que ele vai fazer. Então, seguindo adiante, temos aí também comandos aí de transferência de arquivo, por exemplo, FTP, que ele permite aí transferir arquivos entre hosts, e vários outros comandos aí mais abaixo. Temos comandos de notícias ou de rede, que podemos citar aí alguns que caem bastante, por exemplo, o netstart, que é um comando que ele serve para mostrar o estado de rede. Então, quando eu falar de parâmetros de rede, vou utilizar aí o netstart. Temos o RSH, que ele é uma forma aí de um shell aí de outros sistemas, como por exemplo o Unix. Ele consegue fazer a mesma coisa do SSH que eu já tinha falado anteriormente, só que não é um diretório seguro. E já o SSH é um diretório seguro aí para acesso remoto. Temos aqui também o ifconfig, que é o mesmo, ele tem a mesma função do ipconfig lá do Windows, que ele serve para visualizar o IP daquela máquina que você está utilizando. Entre outras funções aí que ele também tem. Temos o comando ping, que também é muito utilizado aí no Windows, com a mesma nomenclatura, que ele serve para você testar a comunicação aí entre um host, né? Ver se os pacotes estão indo, a frequência que está indo os pacotes. E seguindo adiante, dentro do comando netstart aí, detalhando um pouco, temos várias opções que podem ser utilizadas. Vamos citar aí, por exemplo, a -R, que é uma opção que serve para mostrar a tabela de rotas, né? De roteamento aí. Isso aí já caiu no FCC, no TRT de quarta região. Então, seguindo adiante, me parece que esse é um dos últimos. Temos aí os comandos de controle de processos. O comando que cai demais é o comando kill, que ele serve para matar um processo
ou seja, eu tenho um processo sendo executado, eu dou um kill e o nome do processo ele vai matar aquele processo, ele não vai estar mais sendo executado. Temos aí o BG, que ele coloca um processo suspenso em background, e ao contrário dele temos aí o comando FG, que ele faz o contrário, ele volta um arquivo que estava em background para foreground. Temos também aí mais abaixo o comando top, que ele faz listar todos os arquivos, sendo que ele colocando do que mais está utilizando recursos da máquina para o que menos está utilizando. É um comando muito bom para saber que processo que está onerando a máquina, o que está pegando aí no momento. E ele cai demais esse top. O top ele é muito utilizado para você saber se você vai utilizar, você deve utilizar um kill para matar aquele processo, que tipo de quantidade de memória que está utilizando, de CPU, qual é a providência que você tem que tomar a partir dali. Então, seguindo adiante, temos aí outros comandos bem utilizados, que são comandos aí de informação de estado. Por exemplo, eu tenho o DF. Quando eu falo de DF, eu já tenho que lembrar aí de espaço livre. Ele é um comando para mostrar o espaço livre aí no disco. Como o DF é muito aberto, assim, não tem muitas plantações, não tem muitos prédios, tem aquele espaço aberto ali na esplanada, a gente lembra de livre, DF livre. E temos aí o DU, que eles confundem muito um com o outro, esses comandos. Vocês podem ver que tem várias provas que caíram, coincidiu aí de cair esse mesmo conteúdo, geralmente comparando um com o outro, que o DU ele já serve para mostrar o espaço que está sendo usado em disco. Então DU uso de espaço, e o DF aí já é espaço livre. Temos o Finder, que ele serve para pesquisar informações de utilizadores. Mais abaixo aí também temos o PS, que ele serve para listar a lista de processos em execução ali no momento. É utilizado os PS para poder você de repente utilizar um kill, você tem que saber o nome do processo, o que você está querendo, utilizar um pind, ou então algum outro comando. O PWD, que eu já tinha comentado anteriormente, que ele serve para mostrar o path do nome e do caminho do arquivo que você está logado naquele momento. Temos aí mais abaixo o WWHO, que ele serve para mostrar quem está logado no sistema naquele momento. Cai pra caramba, você vê aí vários concursos aí, 4 concursos aí que pediram, inclusive recentemente aí na FCC em 2016, na prova do TRT de 23ª região. Seguindo adiante, pessoal, temos aí outros conteúdos que não caem tanto, mas que podem ser analisados aí com calma, que são os processadores, o processamento de texto, outros comandos aí de processamento de texto também. E vamos finalizando aí essa videoaula, e espero ter contribuído com o conhecimento de todos vocês, pessoal. E dúvidas é só estar enviando um e-mail aí pra gente, então fazendo um comentário aí na videoaula.